Nesse vídeo nós vamos abordar a criação de estratégias de integração de e-commerce na cadeia de suprimentos. Vamos falar sobre duas estratégias, a integração vertical e a integração horizontal. Elas trabalham de formas opostas, mas têm a mesma finalidade, que é expandir a empresa de forma sustentável. Eu vou falar um pouco sobre a integração vertical. Ela ocorre internamente, ou seja, a empresa não precisa recorrer a terceiros, ela tem o controle total dos processos e ela pode ser integrada de duas formas. Existe a montante, onde a empresa assume o controle da matéria-prima, e a jusante, onde a empresa assume o controle dos processos pós-produção e distribuição. Um exemplo bem claro dessa estratégia é a Netflix, que possui apenas produções de grandes estúdios da Hollywood, mas que em 2015 lançou a sua primeira obra original. Então, a partir disso, a gente consegue perceber que a Netflix, a única coisa que ela fez para expandir foi investir em conteúdos exclusivos. Ou seja, ela não precisou recorrer a outras empresas, ela não precisou se aliar a outras empresas. Então, esse é um exemplo bem claro da integração vertical. Bom, algumas vantagens dessa integração, além do corte de custos, é que a empresa consegue trabalhar em sinergia e também existe ali uma melhora na operação dos processos. Bom, quando uma empresa decide implementar alguma estratégia, ela precisa seguir alguns passos antes de implementar. Entre elas, eu separei 6 passos. O primeiro é realizar um planejamento estratégico de expansão. O segundo é avaliar a realidade atual do mercado. O terceiro é avaliar o investimento que você vai ter que fazer para implementar tal estratégia, seja ela horizontal ou a vertical. Planejar o retorno que você deseja receber implementando tal estratégia, né? Tanto a vertical quanto a horizontal. E por último, sempre estudar os seus concorrentes. Bom, seguindo na mesma linha de raciocínio, eu vou comentar um pouco sobre a integração horizontal. A integração horizontal é também uma forma de reestruturação da organização, da mesma maneira que a integração vertical, só que de uma forma totalmente diferente. A integração horizontal, ela visa a expansão da organização, a expansão da empresa, de uma forma que ela se unifique a outra empresa para ela conseguir expandir. Uma empresa que seja do mesmo setor, né? Que trabalhe no mesmo setor e que essa empresa que queira, né, fazer essa expansão. Para que elas possam, de uma maneira unificada, se tornarem um potencial no mercado em que elas irão atuar. É importante saber que essa integração, ela é uma estratégia de negócios utilizada para a empresa que quer ser ajudada, né? Que quer ser fortalecida no mercado em que ela está inserida. São diversas as vantagens dessa integração horizontal, porque a partir do momento que você está se unificando a uma empresa, você vai conseguir produzir muito mais, você vai conseguir uma cartela de clientes muito maior, né? Até porque são serviços diferentes. Mesmo que você esteja se unificando em uma empresa, o modo de tratar dela vai ser diferente do seu, né? Então, a partir do momento que você se unifica essa empresa, a sua produção ela vai aumentar, a sua receita ela vai aumentar também, né? E os níveis, né, de custo vão diminuir, né? Os níveis de custo de produção vão diminuir. Essa empresa vai se tornar uma empresa muito mais competitiva, porque ela vai ser muito mais visada dentro do mercado em que ela está atuando, e ela vai poder também, né, se quiser, se inserir em novos mercados. A competitividade dela vai ser maior, pelo fato também de ela estar excluindo um potencial concorrente, né? Porque a partir do momento que você está se unificando numa empresa, você vai estar excluindo um potencial concorrente. A partir do momento que você tem essa integração horizontal, você também pode ter algumas desvantagens, né? Se você não tiver um bom gerenciamento, possa ser que os resultados que você esperava para essa unificação, né, dessa empresa não venham,
né, se tornando uma empresa ineficiente. Um exemplo de uma integração horizontal foi o Facebook, né? A empresa Facebook optou pela integração horizontal a partir do momento em que eles se unificaram com o Instagram. Os dois, eles eram do mesmo nicho, né? Que são mídias sociais, compartilhamento de fotos. E o Facebook, ele viu um potencial no Instagram, né? Um potencial concorrente no Instagram e optou em se unificar, né? Ampliando o número, né, do seu público, o número de pessoas e se tornando muito mais competitivo no mercado. Fluxo logístico é uma sequência de processos essenciais desde a origem do produto até sua entrega ao consumidor de forma ágil e eficiente. Essa área tem como propósito coordenar a movimentação de todos os produtos e serviços dentro de uma empresa, onde o processo começa na venda de um produto em um e-commerce, passa pelas etapas de armazenamento, separação, embalo e envio, e termina na entrega do produto ao consumidor. Desde a Revolução Industrial, onde o capitalismo se desenvolveu e o comércio mundial se expandiu, a logística teve que acompanhar o ritmo do crescimento do mercado. As empresas precisam aumentar as circulações de seus produtos e buscar meios de expansões, através de transporte terrestre, marítimo ou aéreo, pois precisam ser planejadas para melhorar a eficiência e atender uma alta demanda no mercado. Temos 4 tipos de fluxo logístico, que são fluxo de materiais, fluxo de informações, fluxo financeiro e fluxo reverso. O fluxo de materiais seria a principal etapa mais importante para garantir a entrega do produto dentro do prazo estabelecido. O principal objetivo é transportar insumos e produtos que foram comprados ou vendidos de forma que a chegada e a saída de materiais do armazém esteja sempre organizada. A complexidade do fluxo de materiais depende das atividades da empresa. Por exemplo, um negócio que trabalha como centro de distribuição em todo o território nacional precisa coordenar diversas movimentações de produtos, mas podem utilizar o modal rodoviário. Quando envolve a importação e exportação, a operação precisa ser mais ainda robusta. Por isso, nesse caso, a modalidade marítima é a mais utilizada, já que possui uma capacidade de carga maior e um frete mais competitivo em relação ao outro meio de transporte. Já o fluxo de informação é onde temos que lidar com todas as informações durante e pós o processo de aquisições de produto. Ele se torna importante para auxiliar no controle da gestão. Isso porque temos a utilização de ferramentas certas e possível tomar decisões muito mais assertivas. O fluxo financeiro envolve todos os valores movimentados nas transações de uma empresa, seja ela para compras ou para venda. Já o fluxo reverso trata de todo o processo de reaproveitamento de produto ou destinação de resíduos da empresa. Ele se refere ainda à troca ou devoluções de produto, ou seja, apresenta uma redução de custo para a empresa focada em reciclagem. Também contribui para a prevenção do meio ambiente do lado da devolução e troca. É um processo necessário para atender à solicitação dos consumidores e respeitar o direito de arrependimento. As etapas do fluxo logístico começam pelo recebimento de mercadorias. Começa quando o produto chega até o armazém ou fábrica e passa por um processo de conferência e identificação antes de chegar ao estoque. Os problemas podem ser evitados se a empresa tiver um processo rigoroso nesse início e manter uma boa comunicação entre as áreas, ou seja, entre os setores, né? Um exemplo bom é o e-commerce, que trabalha com o cross-docking, modelo de distribuição que reduz etapas do fluxo logístico. É preciso ter um controle minucioso dos produtos que chegam ao centro de distribuição e são despachados para o consumidor. O armazenamento. Nessa etapa, o controle de estoque entra em cena para garantir que as mercadorias sejam guardadas da forma correta até o seu envio. É preciso que todos os produtos sejam mantidos em um ambiente seguro e organizado conforme suas características, levando em conta a sazonalidade das vendas.
e o nível de rotatividade de cada item e a projeção de venda, e entre outros aspectos. Separação de pedidos, conhecida como picking. Essa etapa consiste em reservar quais são os itens que serão entregues de acordo com sua prioridade. Quanto mais organizada essa etapa for, menor a possibilidade de erros e pedidos de trocas e devoluções. Por isso, nesse caso, a melhor alternativa é apostar em um sistema de gestão para operações de logística, para poder, assim, automatizar as tarefas de picking e evitar a perda de tempo com trabalho manual. O embalo. Como a gente viu acima, o picking é o processo de acomodação de um item antes do envio. É necessário cuidar da embalagem e da organização do produto, conferindo quando estiver indo para o envio é essencial, pois a probabilidade de um artigo ou de um item sair da loja com avarias é quase zero. O envio de mercadorias. De modo geral, o processo de envio é de responsabilidade de uma empresa terceirizada de transporte, onde ela deve traçar a rota que será percorrida e fazer alterações constantes do sistema para garantir o rastreamento do produto. No e-commerce, as modalidades de envio mais comuns são pelos correios e por transportadoras. A história de como o e-commerce surgiu é um pouco longa e bem curiosa. Suas origens supostamente vêm do início da década de 70, quando alguns alunos da Universidade de Stanford e do MIT usaram uma espécie de antecessor da internet para comercializar a maconha entre eles. A primeira demonstração de venda real de uma venda online aconteceu anos depois, em 1979, por um renomado empresário executivo chamado Michael Aldrich, o que apresentou um projeto que permitia fazer compras online por meio de uma televisão modificada. 2 anos depois, o primeiro sistema online foi instalado em um shopping e utilizado por uma empresa do ramo de turismo. É até interessante mencionar que, embora o sistema de compras e vendas pela internet tenha sido implantado em 1981, foi apenas em 1995 que a empresa lançou seu primeiro website. Então, em 1990, tivemos um histórico de lançamento do primeiro buscador de web, criado por Tim Berners, e a partir desse momento, navegar pela internet se tornou uma atividade mais simples e acessível para todos os usuários. A partir de então, as compras online só aceleram. O e-commerce é um comércio eletrônico cuja a sua estrutura e seus processos de compras são feitos pela internet. Todas as suas transações comerciais são realizadas por meio de ferramentas online. Dessa forma, você pode entender que o e-commerce não é só apenas criar site. É um empreendimento diferenciado pela sua estrutura funcional totalmente digital. E vale a pena ressaltar que o e-commerce é totalmente digitalizado e é integrado em 2 processos básicos de venda e atendimento ao cliente. A partir desse trabalho, ele pode abrir portas para os outros departamentos como marketing, controle de finanças e estoques. Para entender melhor o e-commerce, é essencial que você saiba a diferença entre o e-commerce e uma loja virtual. O e-commerce, ele não apenas se restringe ao site ou um portal de vendas. Na verdade, isso é o que chamamos de loja virtual. A loja virtual é uma parte essencial do e-commerce, mas não pode ser considerada tudo. Assim, você pode entender que uma loja virtual é o único canal de venda de um e-commerce, sendo assim por e-mail, marketing ou apenas um meio de divulgação que tem o objetivo de levar o usuário à loja. Olá, eu vou falar um pouco sobre o e-commerce e o marketplace e a diferença entre eles. O e-commerce é uma loja online de uma empresa, seja ela um site, um aplicativo, uma plataforma, que controla e vende, o seu próprio estoque, seus próprios produtos pelo canal que ele escolher. Já o Marketplace é um canal onde ele reúne várias marcas e lojas para vender uma gama extensa de produtos, sem ter compromisso com seus produtos próprios ou compromisso com alguma loja ou marca específica.
praticamente um shopping center, só que virtual. E aqui vão algumas diferenças entre eles. A primeira diferença sobre o investimento. O marketplace tem uma economia inicial bem básica, por se tratar justamente só de uma plataforma onde reúne os produtos e as lojas, sem necessariamente precisar de investimentos no seu próprio produto, não precisa adquirir estoque e nem locação para tal. Já o e-commerce, pelo contrário, ele precisa de investimento inicial para conseguir fazer os seus produtos, para fazer a logística, para manusear o envio e também para a locação do local da sua loja. Um outro tópico é o lucro. O lucro do e-commerce demanda um pouco mais de tempo, justamente pelo seu investimento inicial. E para cobrir esse investimento inicial até que a empresa dê lucro, precisa de um pouco mais de tempo, precisa de que a empresa se solidifique, que a sua marca se solidifique, diferentemente do marketplace, que precisa somente do seu canal e dos acessos ao seu canal para vender produtos de outras pessoas, sem necessariamente ter um investimento inicial, sem demandar estoque, local e todos os elementos já citados antes. E agora eu vou falar um pouco sobre os modelos de e-commerce. O primeiro modelo que eu vou falar é o B2B, conhecido como Business to Business. É aquele em que as transações comerciais são feitas entre empresas, de empresa a empresa. Loja virtual que geralmente são utilizadas por fabricantes de matérias-primas, distribuidores e revendedores que falam entre si. Também temos o B2C, que seria as transações comerciais feitas das empresas para o consumidor final. Como por exemplo nós temos a Americanas, as Casas Bahias, a Amazon e a Magazine Luiza, por exemplo. E também temos a C2C, que se diz Consumer to Consumer, que são de qualquer pessoa que podem abrir os seus canais, criar contas em plataformas para vender entre si, sem necessariamente ser entre empresas. Como por exemplo nós temos a OLX, o Mercado Livre, entre outros. E agora eu vou falar um pouco sobre o e-commerce no Brasil. O Brasil já vinha ganhando adesão de consumidores no e-commerce há uns bons anos. Só que o fator da pandemia intensificou isso para grandes números e grandes recordes. Em 2021, o e-commerce faturou 182,7 bilhões. Isso foi um recorde histórico no setor e um crescimento de 27% desde o ano de 2020. 87,7 milhões de brasileiros fizeram alguma aquisição no e-commerce, sendo dessas 12,9 milhões delas foram em new shoppers, que são pessoas que fizeram a sua primeira loja no e-commerce. E o destaque das compras ou vendas foi para moda, beleza, perfumaria, saúde e utensílios domésticos.